Você sabe quais são os 10 verbos mais conhecidos em inglês? Se não sabe, fica aqui até o final desse vídeo que você vai descobrir. Hello everyone, how you doing? E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Jaqueline, sou professora de inglês e hoje eu quero te ensinar os 10 verbos mais conhecidos da língua inglesa. Vamos lá, vamos começar? Já pega o seu papel e caneta que a gente tem muito para estudar. E antes de nós começarmos, eu queria te dizer que não precisa saber todos os verbos da língua inglesa. O que você sempre vai precisar é saber utilizar os verbos que você já conhece. Então, por mais que o seu vocabulário, aquilo que você esteja estudando, ainda não pareça muita coisa, se você for criativo e saber utilizar isso em diversas situações, pode ter certeza que o seu inglês vai ser muito mais útil do que alguém que estuda muito, mas acaba não praticando com frases diferentes, tá bom? Então, todos os verbos que eu vou te mostrar hoje, muito mais do que você anotar o significado e exemplos, eu quero que você coloque em prática. Combinado? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro verbo mais conhecido, e na verdade this is the most common verb in English, esse aqui é o verbo mais comum mesmo em inglês, e que a gente vê sempre é o famoso, o nosso querido, o aclamado, o odiado verbo to be. Has to be. Has to be. Pois é, gente, verbo to be é o verbo mais utilizado na língua inglesa. E todas as frases, todas não vai, mas muitas das frases em inglês vai ter verbo to be, porque é o famoso verbo ser ou estar. E toda vez que nós falamos de características, descrevemos alguém em algum lugar, tudo isso, falamos sobre idade, tudo é utilizado com verbo to be. Tem até um vídeo aqui nessa série de Tem que Saber específico, falando sobre os usos, 10 usos do verbo to be, que é o verbo realmente mais conhecido. Então, se você ainda não assistiu, clica aqui nesse card que você vai ser direcionado para esse vídeo, beleza? Mas termina de assistir esse aqui primeiro para você entender quais são os 10 verbos mais conhecidos, certo? Então, o verbo to be é o mais aclamado, né, de todos os tempos e muita gente não sabe o que significa, não sabe utilizar verbo to be. E realmente, gente, o verbo to be não é um bicho de 7 cabeças, não é algo impossível de se aprender, você só precisa se acostumar com os usos dele. Então, um exemplo para verbo to be é você apresentar alguém. So, this is my husband. His name is Marco. Então, this is my husband. Esse is é utilizado como verbo to be. Assim como eu quero falar que esta é a minha empresa, this is my company. Essa aqui é a minha empresa. Vou utilizar o verbo to be da mesma forma. Então, toda vez que você quiser utilizar um verbo muito comum em inglês, pode ter certeza que o verbo to be vai ser a sua primeira opção. Certo? E o segundo verbo que nós utilizamos é o verbo to have. To have. Que é o verbo ter em inglês. E toda vez que nós falamos de ter para posse, nós vamos usar esse verbo aqui. O famoso I have a dog, I have a brother, I have a sister. Eu tenho irmão, eu tenho irmã, eu tenho cachorro. Tudo aquilo que você tem, que é a sua posse, você vai utilizar como verbo to have, ok? No meu caso, eu vou falar que I have a twin brother. Eu tenho um irmão gêmeo. Então, toda vez que você falar sobre posse, tanto que você tem ou uma outra pessoa tem, você vai utilizar esse verbo to have. Só uma coisa que você precisa tomar cuidado é que o verbo to have conjugado para a terceira pessoa, ele é utilizado como has. Então, I have a dog, but she has a cat. She has a cat. He has a cat. It has a disease. Ah, ele tem uma doença, ela tem um cachorro, ela tem um gato, ele tem um gato. Então esse has, ele é utilizado sempre para a terceira pessoa do singular, tá bom? Presta atenção nisso aqui para você não confundir mais. Vamos lá para number 3, o verbo to get. To get. Get to? É o verbo que eu vou chamar de coisar em inglês, porque ele tem diversas traduções. Então, não diga que foi eu que te ensinei isso, mas já te ensinando. Quando você não souber o que usar em uma frase em inglês, provavelmente o verbo to get vai fazer a função que você precisa. Porque to get, ele tem diversas traduções. Chegar, pegar, ficar, enfim, se dar bem, enfim, dependendo daquilo que o verbo get está colocado, é colocado dentro de uma frase, ele vai ter uma tradução diferente. Nós teremos uma aula específica sobre get aqui no canal, para que você entenda todos os usos dele. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui, para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Tem vídeo novo toda segunda, às 8 horas. Mas get, na sua tradução literal, é o famoso verbo pegar. E ele também é utilizado muito como verbo ficar. Então, por exemplo, se eu fico doente, eu fico cansado, eu vou utilizar o verbo I get.
I get tired. I get sick. I get sad. Eu fico triste. Então, toda vez que você utilizar o verbo get, saiba que uma das utilizações mais comuns dele é utilizar junto com o adjetivo, como uma característica. Se você está bem, se está mal, se você está feliz. Além de você estar, você pode ficar. Ficar feliz, ficar mal, ficar triste. Então, todo esse verbo ficar, com todos os adjetivos, vão ser usados com o verbo get. Lembrando que na terceira pessoa, aqui na forma afirmativa que nós estamos utilizando, sempre vai ser com gets. She gets tired. He gets sick. É o mesmo padrão. Certo? Let's go to number 4. To do. To do é um verbo também muito, mas muito utilizado em inglês, que é o famoso verbo fazer em inglês. Esse verbo ele é específico para fazer de execução de coisas, não para criação, porque esse aí é um outro verbo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o verbo fazer, de executar, é sempre to do. Então, por exemplo, se eu disser que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou dizer I have to do something. Esse do, ele é muito conhecido, mas Jaque, do não é aquele auxiliar do e does? Pois é, o do, ele pode ser tanto um auxiliar como um verbo. Como verbo, ele vai ser traduzido como fazer, e como auxiliar, ele não tem tradução, tá bom? Todo auxiliar em inglês, ele só está ali para a função de auxiliar o verbo, não tem tradução, não precisa disso, ok? Então, se a gente fala de uma terceira pessoa, que uma pessoa faz a sua homework, a minha aluna faz a homework toda quarta-feira. Então, eu vou dizer, my student does her homework every Wednesday. Every Wednesday. Então, my student does her homework every Wednesday. Então, a minha aluna vai e faz a homework dela toda terça-feira. Então, esse verbo do é o verbo fazer, que na terceira pessoa vai se tornar does. Beleza? Bem claro aqui. Do e does aqui também pode ser utilizado como um verbo. Ok? Number 5. To say. To say. To say, o famoso verbo dizer em inglês. Também muito conhecido e ele é sempre utilizado quando você precisa falar algo para mais pessoas. Dificilmente você vai dizer algo para alguém que está próximo a você, ali, só uma pessoa. Geralmente você vai contar alguma coisa. Então, uma das formas que me ajuda a lembrar, a diferenciar esse say e tell para quando eu estudava inglês. Antigamente eu falava que eu tenho que say para muita gente e tell para uma só. Era a forma que me ajudava a entender que tinha essa diferença de dizer e contar. Então, se eu fosse utilizar say em uma frase, para vocês conseguirem entender o contexto, é I have to say something important to all of you. Então, eu tenho que dizer alguma coisa importante para todos vocês. Então, esse verbo say em inglês é sempre utilizado para quando a gente fala para um público maior. Jaque, mas se eu precisar dizer alguma coisa para um grupo menor, eu posso usar say também? Pode. Para uma pessoa eu preciso dizer alguma coisa para ela, eu posso utilizar say? Até pode, mas o comum é sempre utilizar tell, ok? E exemplos que você pode utilizar com o verbo say é no caso de você dizer assim. You say like this. Entendeu? You say like this é você dizer assim. O verbo dizer, say. Assim como eu posso dizer como ela diz que ela está bem. She says she's good. She says she's good. Então, esse verbo dizer em inglês, na terceira pessoa, ele fica says, que acrescenta só esse s também, tá bom? Então, say é um verbo também muito utilizado em inglês, mas só tome cuidado para não confundir ele com tell. Good? Let's go to the next. Number 6. O verbo to know. To know. The clearance to know what I know. To know é o verbo tanto saber quanto conhecer em inglês. E nós utilizamos muito, mas muito, com a famosa frase I don't know. I don't know. Eu não sei. Ou I know that. Ah, eu sei isso. I know that. Então, toda vez que você quer dizer que você conhece alguém ou que você sabe de alguma coisa, você vai utilizar esse know. Mas toma cuidado que quando você conhece alguém, por saber quem essa pessoa é, você vai utilizar to know. Agora, se você conhece ela pessoalmente, o verbo já troca para to meet, ok? Então, se eu tiver um exemplo como I know him, I know her, eu estou dizendo que eu o conheço.
eu a conheço. Agora, se eu dizer I don't know about this, I don't know about that, eu não sei sobre isso, eu não sei sobre aquilo. Então, dependendo do contexto onde know está sendo empregado numa frase, ele vai ter os seus significados diferentes, ou saber ou conhecer, ok? Mas de padrão, sempre utilizo o know como saber, que é o principal, que é literalmente o principal uso para ele. Let's go to the next phrase, number 7. To make. To make. To make, make. E essa aqui é uma outra opção para utilizar o verbo fazer em inglês. Porém, essa aqui a gente só utiliza para quando nós criamos coisas novas e para algumas expressões específicas. Então, toda vez que você quer falar sobre fazer em inglês para o que você não está executando, por exemplo, a homework, ela já está pronta, você só está ali escrevendo, só está fazendo a sua homework. Então, a gente usa o do, que a gente viu agora há pouco. Agora, quando nós estamos fazendo um bolo, o bolo não foi criado, nós estamos realmente criando ele, a gente vai utilizar to make. Então, uma frase, I make a cake once a week. Então, eu faço bolo uma vez por semana. It's a lie. Mentira, que eu realmente não faço bolo uma vez por semana, but I'd love to. Mas eu gostaria realmente de fazer um bolo uma vez por semana. Enfim, toda vez que você utilizar make, lembre-se disso. O verbo está voltado por aquilo que você faz como criação e não como execução, tá bom? Sempre sabendo diferenciar um do outro, make e do, você vai se dar muito bem para utilizar esses dois verbos, ok? Então, I have to make a question. Então, eu tenho que fazer uma pergunta. A pergunta ainda não foi criada. Então, por isso que você utiliza o make. Não, I have to do a question. Beleza? Combinado? Did you understand? Let's go to the next. Vamos para a próxima. Number 8. O verbo to take. To take revenge. To take é o verbo em inglês para tirar alguma coisa. Então, toda vez que você vê get e take, eu sei que você vai querer se assustar, porque são dois verbos que têm diversas traduções. Porém, fique tranquilo, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui, porque a gente tem vídeo toda segunda-feira. E se vocês quiserem muito, mandarem aqui nos comentários, eu posso também fazer um vídeo sobre get e sobre take, falando sobre traduções específicas de cada um. Então, quais são todas as utilizações que são possíveis para esses verbos. Porque eu diria que os dois podem dar a mão e sair andando juntos, porque são dois verbos que têm diversas traduções em inglês, ok? Mas são dois verbos muito utilizados. Então, lembra do coisar que eu te disse que não foi eu que te disse, mas foi eu que te falei? Então, o take também tá nessa mesma turminha. Então, to take é o verbo em inglês para quando você vai tirar alguma coisa, ou quando você vai devolver. Então, vamos usar como take it back. Um exemplo para isso, take that back for me, please. Take it back for me, please. Então, devolve isso para mim, pega isso aqui de volta para mim. Então, toda vez que a gente utiliza esse take, uma das traduções, take it back, é para devolver alguma coisa para mim, tá bom? Então, a gente vai utilizar sempre esse take. Não deixe de se inscrever no canal, é sério, se inscreva aqui no canal, que se vocês realmente quiserem, vou fazer um vídeo explicando sobre todas as traduções deles, ok? Let's go to the next, number 9, to want. To want. Want to. Esse aqui é um clássico, want, o verbo querer em inglês. E realmente, a gente fala que quer muitas coisas nessa vida. E quando nós falamos que queremos alguma coisa em inglês, nós dizemos I want. Então, I want a boyfriend. Girls just wanna have fun. Lembra dessa musiquinha? Girls just wanna have fun. Eu adoro sentir logo. Então, girls just want to have fun. Esse want nada mais é que o famoso verbo querer. Mas por que o wanna, Jaque? O wanna nada mais é do que uma abreviação de want e to, ok? Então, aqui nesse caso, girls just wanna have fun, as garotas só querem se divertir. Então, toda vez que você quiser usar o verbo querer em inglês, diga want. I want a piece of cake. Eu quero um pedaço de bolo. I want a cup of tea. Eu quero uma xícara de chá. I want a glass of water. Eu quero um copo d'água. Então, toda vez que você quer alguma coisa em inglês, você usa want. Para a terceira pessoa também vai ter aquela diferença de she wants, he wants, só acrescentando um S no final. Mas em base, toda vez que você quer algo, sempre diga want. Ok? Já que mais want, de certa forma, é mais ríspido, mais informal. Então, se eu quero oferecer alguma coisa à pessoa,
Não era melhor utilizar I would like? Sim, mas se eu te explicar sobre isso agora, você vai se confundir um pouco, porque a questão principal é você ver esses 10 verbos mais úteis. Então, se você está começando agora e vê várias dessas diferenças, mas eu já vi essa opção, mas eu já vi aquela ali, calma, não surte, ok? De verdade, não surte. Utilize esses verbos principais, porque a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a se expressar. Se você conseguir se expressar da maneira básica, com aquilo que você tem, já vai ser ótimo. À medida que você for aprimorando, melhorando, crescendo, principalmente no seu vocabulário, aí você vai poder fazer essas trocas daquilo que é mais formal, daquilo que é mais educado, daquilo que é mais informal, daquilo que é menos educado. Então fique tranquilo, por enquanto continue com o want, que tá tudo certo, ok? And let's go to the last. Vamos lá para o último verbo dessa nossa lista de 10 verbos mais usados em inglês. E aí, tem ideia de que verbo vai ser? Alguma ideia? Tem? Pois é, nosso último verbo é o to come. To come. To come. E o famoso verbo onde as pessoas falam come here e elas nem sabem direito o que elas estão falando. O verbo come significa vir em inglês. E também é um verbo que pode ser muito utilizado como phrasal verb, um verbo que tem diversas traduções. Mas em inglês, to come significa vir. Então por isso que a gente fala tanto para as pessoas, please, come back, or please, come here, vem aqui, come back, volta aqui. Então toda vez que nós utilizamos come, é nesse sentido de vir para algum lugar, ok? Então, come back please, I've gotta go. Volta aqui por favor, que eu preciso ir. Então, come back, ele sempre tem esse sentido de volta. I have to come back home. Eu preciso voltar para casa. Então, lembre-se que toda vez que você utilizar come, você está utilizando exatamente nesse sentido de vir. Pode ser vir de volta ou só vir aqui, enfim. Sempre vai ser o verbo vir em inglês. Ok? O que eu vou te pedir agora para fazer é deixar aqui nos comentários exemplos de frases para cada um desse verbo. Então, já que eu estou utilizando aqui os seus vídeos para estudar um pouco mais de inglês, quero aprimorar, então, beleza, essa é a minha intenção mesmo, fazer com que você aprenda cada dia mais. Então, você vai colocar todo esse seu inglês aí para fora. Tente montar expressões, frases com outras palavras, com novos vocabulários, utilizando esses verbos, ok? Já que tem algum verbo para mim aqui que é novo, eu não conhecia, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber a minha opinião de vocês, o que vocês têm achado, se vocês têm gostado, o que vocês querem ver por aqui. Esse espaço é livre para vocês comentarem e falar aquilo que vocês quiserem a respeito dos vídeos, até mesmo para trazer uma qualidade melhor para vocês. Combinado? Então, se você assistiu até aqui, se você gostou, se você esteve comigo durante todo esse tempo, não deixe de curtir aqui o vídeo, comentar o que você achou e principalmente se inscrever aqui no canal. Clica aqui ó, nesse botãozinho. E não deixa de ativar o sininho também para você receber notificação toda vez que sair novos vídeos aqui no canal. Tem vídeo toda segunda-feira às 18 horas, então não perde. Já clica aqui para se inscrever, já ativa o sininho, porque vai ser maravilhoso ter você aqui junto comigo durante toda essa jornada, ok? Se você quiser também, dá para você me seguir nas outras redes sociais, @ajaqueline.oliveira ou @ajaquelineoliveira. Segue meu Instagram, segue meu Facebook, tá tudo aqui na descrição do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado, guys. Thank you so much e see you next time. Bye!